2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 12. Pela manhã nós estamos finalizando aqui a série de pregações nas cartas aos Tessalonicenses. A gente vinha desde a congregação, pregando a primeira carta, agora estamos entrando na segunda. E hoje nós vamos ler do capítulo 2, verso 1 a 12. Vamos falar hoje sobre um assunto que eu sei que tem muita gente que é apaixonada, que é o assunto do fim dos tempos, que é o assunto especialmente do anticristo. O tema que eu dei para essa manhã é o anticristo virá antes de Cristo, que é um dos assuntos que na teologia a gente chama de escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, escatologia. E eu sei que é um assunto, quase 15 anos de caminhada cristã, eu já vi muita gente apaixonada por esse assunto, mas ao mesmo tempo que é talvez o assunto da Bíblia que é, como é que eu posso dizer? Que ele é o mais enigmático, porque as suas várias passagens, especialmente Apocalipse, elas são muito enigmáticas, tem uma linguagem muito, uma mistura de alegoria com metáforas e tudo mais, então não é tão simples de você compreender. Então, esse capítulo 2, verso 1 a 2 de Tessalonicenses vai tocar nesse assunto. As cartas aos Tessalonicenses as cartas que Paulo mais trata da volta de Cristo. Se você observou, em todo o capítulo das duas cartas, Paulo vai mencionar a volta de Cristo em algum momento. E agora, nesse capítulo 2, ele vai voltar nisso, e agora falando especialmente dos dois maiores sinais que nós temos antes, de fato, da volta de Cristo. Então, esse capítulo, essa passagem, eu considero muito importante, ao mesmo tempo que talvez, nessa manhã, eu vou quebrar a expectativa sua. Talvez eu vá quebrar a expectativa de alguns, porque eu não vou revelar nada novo aqui, não vou revelar quem é o anticristo, tá bem? E talvez essa é uma das lições mais importantes que a gente tem que ter ao estudar escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. Por ser um assunto que o Senhor não revelou em detalhes para nós, a gente vai ver por esse texto que a gente tem, às vezes, aquele costume, isso não é só a gente hoje não, toda a história da igreja mostra isso. A gente tem o costume de querer, lembra da escola? O irmão estava falando da época de infância. Você lembra da escola quando aquelas atividades eram de completar a palavra? Quem se lembra? Tem a frase e a palavra, E aí a gente tem que completar a frase. O Senhor deixou muitos espaços em brancos no que diz respeito à escatologia. E, diferente dessa atividade da época da escola, que a gente tem que completar, adivinhar a palavra e completar a frase, em alguns assuntos que o Senhor deixou em branco, a gente não pode querer completar. Amém? Então, há muitas coisas que, pelo restante da Bíblia, a gente consegue completar, mas existem outras que a gente não consegue completar a frase. E qual que é a nossa postura que a gente deve tomar? Não é de querer completar a frase, é de entregar ao Senhor aquilo que Ele não quis revelar para a gente. Amém? Esse é um breve resumo de que talvez, apesar de falar do anticristo, a gente quebre algumas expectativas aqui. Vamos ler a passagem? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 12. Lembrando que eu leio na versão NAA, então pode estar um pouco diferente da sua, mas você vai ver que, de modo geral, está falando a mesma coisa. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo.
porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. O Senhor fale agora conosco através desses versos, Pai. Me ajude a ser objetivo, simples, e ao mesmo tempo ajudar os meus irmãos a compreender um pouco melhor essa passagem, no nome de Jesus. Como eu disse, as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é a carta que o apóstolo Paulo mais fala da volta de Jesus. Novamente, em cada capítulo ele faz menção à volta de Jesus. Se você tem ficado atento ou já leu essas cartas, você sabe disso. Não por isso, e exatamente por isso, a gente vê, eu já falei disso nessa série, que o assunto do juízo final, do juízo eterno, e, consequentemente, do julgamento de Deus, é um dos assuntos elementares da fé cristã. O que significa isso? É um dos assuntos básicos, é o ABC do cristianismo, é o ABC da fé cristã, é tocar no assunto da volta de Jesus, do juízo final, do julgamento final. Então é um dos assuntos básicos. Por isso, como eu já falei nessa série, a igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve essas cartas para eles, ela ainda era uma igreja nova. Muitos acreditam que ela devia ter 1 ano de existência ou no máximo 2 anos de que ela havia sido plantada, de que os irmãos, as pessoas haviam crido em Jesus e que a igreja nasceu. Então era uma igreja nova. Mas mesmo sendo uma igreja nova, a gente vê por essas cartas, especialmente por essa passagem, que esse assunto da volta de Jesus, do julgamento, do juízo eterno, Paulo falava com as pessoas, com aqueles que se convertiam logo de início. Fazia parte da pregação básica e dos ensinamentos básicos da fé cristã, esses assuntos da volta de Jesus e do juízo final e do julgamento final. Exatamente por isso que também, logo cedo na vida da igreja, podia haver confusões a respeito da volta de Jesus, a respeito desse assunto. Não só essa carta, como especialmente outras cartas do apóstolo Paulo, nos mostram que logo de cara, logo no início de todas as igrejas que eram plantadas, surgiam falsos mestres, surgiam falsos pastores, falsos cristãos. Aquela parábola que Jesus contou, né? De que o Senhor planta o trigo, Satanás vem e planta o joio. É sempre assim. Onde o Senhor planta e nasce uma igreja verdadeira, quase que de imediato o Satanás ele vai trabalhar para plantar ali falsos cristãos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, e tentar contaminar e tentar de alguma forma afetar a igreja de dentro para fora. E a gente sabe disso, né? Que o pior ataque não é o de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? É sempre os ataques dentro da própria família, do seu maior ciclo, né? Quem que traiu Jesus? Foi um daqueles que assentava com ele e que comia o pão juntamente com ele. Então, Satanás sempre usa essa estratégia do de dentro para fora. Desde o Éden é assim, né? A serpente não veio de fora para dentro do jardim, ela já estava ali dentro do jardim. Então, sempre isso acontece. Por isso que Paulo vai começar o capítulo 2 dizendo assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, para entender esse primeiro verso, eu acredito que se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 16, até o capítulo 5, verso 3. Olha o que Paulo havia ensinado para eles na primeira carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras.
Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto para a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Paulo já havia ensinado para a igreja que a volta de Jesus, Jesus vai aparecer, ele vai voltar num piscar de olhos, de forma repentina, como um ladrão que sem avisar aparece. Jesus vai aparecer, e aí, em sequência ao aparecimento de Jesus, Paulo diz assim: aqueles que morreram crendo vão ressuscitar, vão se encontrar com nós que estivermos vivos, que ele acreditava que seria na sua época, vão se encontrar conosco que estivermos vivos, e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Então, basicamente duas coisas, né? Jesus aparece, Jesus volta, e a igreja sobe para se encontrar com ele nos ares. É por isso que no capítulo 2, agora voltando à segunda carta, ele começa dizendo isso, a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Aí ele diz: pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então qual que é o problema que nós temos aqui? Já havia pessoas na igreja de Tessalônica falando que Jesus já tinha voltado. E aí Paulo diz assim: meus irmãos, com relação à vinda do Senhor e o nosso encontro com eles, eu não quero que vocês se deixem demover, se deixem perturbar, se deixem de certa forma ali desviar do entendimento. Aí ele fala, quer por palavra, quer por espírito, que basicamente significa ali pessoas pregando e tudo mais, ou quer por qualquer carta que as pessoas façam parecer que é da gente. Então, também havia já no início da igreja essa tentativa de falsificação, em que pessoas faziam circular cartas e fingiam que era dos apóstolos. Abre um parênteses interessante. É por isso que hoje em dia a gente ouve na internet, você já deve ter ouvido falar assim: aqui estão os livros que excluíram da Bíblia, que retiraram da Bíblia, o livro de Enoque, Evangelho de não sei quem e tudo mais. E aí às vezes a gente fica balançado, então a Bíblia é adulterada. Não, irmãos, é porque desde o início, assim como os apóstolos verdadeiros do Senhor escreviam cartas, havia uns falsos que escreviam cartas e faziam circular na igreja, se passando como se fosse dos apóstolos. Aqui no caso, Paulo está citando isso. Não quero que vocês se deixem perturbar, se desviar daquilo que nós já ensinamos. Ainda que outra pessoa pregue, outra pessoa ensine, ou uma outra carta apareça aí como se fosse de nós, dizendo o quê? Que o Senhor já voltou. Irmãos, desde o início da igreja, há por parte de algumas pessoas essa inquietação de querer adivinhar quando o Senhor Jesus volta, e em segundo lugar, de já querer dizer para os cristãos que Jesus já voltou. Sendo que, vale lembrar, que se você conhece a palavra, você vai se lembrar, que Jesus, ele mesmo disse que aquele dia e aquela hora ninguém poderia saber. Mateus 24, que é o sermão que é chamado de sermão escatológico, porque em Mateus 24 Jesus prega sobre os sinais dos fins dos tempos. Olha o que ele diz no verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Depois de morrer e ressuscitar, ele aparece para os discípulos, começa a ensinar eles sobre o reino e depois envia eles em Atos, final de Mateus e início de Atos dos Apóstolos. E Atos capítulo 1, verso 7, Jesus está enviando eles para pregar, e aí os apóstolos perguntam assim: Senhor, mas quando é que vai acontecer o final dos tempos? Aí no verso 7 do capítulo 1 de Atos, ele responde assim: olha, não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então Jesus, basicamente só nessas duas passagens, nós já temos o próprio Jesus falando o que, meus irmãos? Ele dava os sinais que iriam acontecer quando ele estivesse prestes a voltar, porém ele diz assim: quanto ao dia e a hora, não cabe a vocês saber. Porque isso aí é só o Pai que sabe, isso aí o Pai guardou para si mesmo, da sua autoridade, e não compete a vocês querer saber. Então, irmãos, é importante lembrar que o próprio Jesus já havia avisado que nós não deveríamos, que os seus discípulos não deveriam ficar tentando adivinhar o dia e a hora.
Então, mas nós estamos vendo aqui na carta aos Tessalonicenses que já havia pessoas dizendo que Jesus já havia voltado. Então esse é um erro que as pessoas cometem desde o início da igreja. Segunda coisa que Jesus também já havia avisado é que surgiriam falsos profetas ou pessoas dizendo que ele já havia voltado. No verso 23 de Mateus 24, ele diz assim: então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Então Jesus também já havia avisado no seu sermão escatológico que pessoas surgiriam dizendo que ele já havia voltado. E o que Jesus já antecipa dizendo? Inclusive no verso 24 ele diz assim, eu já estou avisando vocês antes. Então Jesus também disse, estou avisando antes para quando acontecer, vocês não serem pegos de surpresas ou serem enganados. Então ele já havia avisado que pessoas iriam dizer, o Cristo já voltou, olha ele ali, olha ele lá. Jesus disse, não acreditem neles. Pois é isso que estava acontecendo já na igreja de Tessalônica. Algumas pessoas já estavam espalhando que o Senhor já havia voltado. Aqui eu quero fazer uma aplicação. Esse problema, meus irmãos, de querer dizer a data certa da volta de Jesus, não é um problema que aconteceu só em Tessalônica. Ao longo da história da igreja, ao longo da história, de toda a história da igreja, desde o período de Jesus, isso vem acontecendo. Esse é um erro que, apesar de o próprio Jesus ter avisado, o próprio Paulo ter avisado aqui na carta de Tessalônica, ao longo da história da igreja, isso aconteceu várias vezes. Ficou até difícil eu selecionar quais os episódios que eu ia citar aqui. Então eu escolhi só 4 dos inúmeros exemplos que você encontra na internet, inclusive, contando a história. O primeiro caso que eu anotei aqui foi chamado de o Grande Despertamento, em 1844. Tinha um pregador, nesse período, o nome dele era William Miller, que ele fez os cálculos dele lá, baseado na Bíblia, e ele anunciou que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Então ele falou, dia 22 de outubro de 1844, Jesus vai voltar. E aí você imagina como é que o pessoal ficou na época, né? Gente que vendeu tudo, gente que parou de trabalhar, porque afinal de contas Jesus ia voltar naquela data. E desse episódio, é óbvio que Jesus não voltou, né? Mas desse episódio nasce uma igreja que existe até hoje, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi desse período, desse movimento, que logo depois, como não se cumpriu, eles começaram a se explicar, e aí marcaram uma outra data, depois foram mudando o motivo pelo qual ele não tinha voltado. E surge então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O segundo exemplo é a previsão do fundador das Testemunhas de Jeová, que aconteceu, o nome dele era Charles Taze Russell. Ele afirmou que Jesus voltaria no ano de 1914. Obviamente, não aconteceu, e desse movimento nasce as Testemunhas de Jeová. O terceiro exemplo que eu quero dar é um homem chamado Harold Camping. Ele era um cristão americano, locutor de rádio, radialista, e só ele previu que Jesus voltaria 2 vezes. Uma foi em 1992, ele disse que Jesus voltaria em setembro de 94. Se tivesse voltado nessa data, né, eu não estaria aqui hoje. E, posteriormente, como não se cumpriu, ele voltou a marcar uma outra data, dia 21 de maio de 2011. E é óbvio que nenhuma das datas se cumpriu, e no caso dele não surgiu nenhum outro movimento cristão. Agora, o mais recente, talvez você vai se lembrar, aconteceu recente. Mês passado, né? Nós estamos em outubro ainda. Aconteceu mês passado. Não sei se vocês viram na internet que um pregador sul-africano aí começou a falar que Jesus voltaria dia 23 ou 24 de setembro desse ano. E Jesus não voltou, né? Deixou comemorar mais um aniversário esse ano. Jesus não voltou. Mas isso, irmãos, novamente, se você pesquisar na internet, você vai ver que, de novo, pessoas se perturbaram, começaram a ficar doidas. Tem gente que começou a construir bunker, né? Aqueles lugares debaixo da terra, assim, para se proteger, que Jesus ia voltar. 4 exemplos, meus irmãos, para mostrar que esse é uma mania, é um hábito, um erro, que acontece em toda a história da igreja. Mesmo Jesus e o próprio apóstolo Paulo sendo claro ao dizer que nós não devemos fazer isso e não devemos nos deixar enganar. E detalhe, meus irmãos, quem são as pessoas que mais ficam perturbadas quando pessoas tentam adivinhar essa volta de Jesus? É aqueles que não creem? Não, é os próprios cristãos. Nós é que ficamos perturbados.
Nós é que a cada guerra mundial, a cada coisinha, a gente, agora vai. E aí a gente se perturba, a gente começa a ficar, sabe assim, aí muita gente para de viver a vida normal cristã e começa a ficar doido, preocupado com o fim do mundo e querer adivinhar quando que Jesus vai voltar. O pastor da igreja que eu me batizei, em 2000, e deixa eu tentar lembrar aqui, lembrei disso agora. Teve uns anos atrás aí que ele também numa pregação que deve ter na internet até hoje, ele falou que seria em 2023. 23 passou e também nada aconteceu, né? Aí a cara fica grande, mas essas pessoas sempre elas dão um jeito de justificar por que não aconteceu. Seguimos então, e aqui entra o ponto importante. Então Paulo começa dizendo, não acreditem nessas falsas previsões, não acreditem, como a gente diria hoje, nessas fake news sobre a volta de Jesus, porque relembrando, o próprio Jesus diz que ninguém conseguiria saber o dia e a hora, apenas os sinais de que estava chegando, mas o dia e a hora ninguém poderia saber e nem deveríamos estar preocupados com isso. Amém? Verso 3 ele continua dizendo, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que Paulo faz então? Paulo diz assim, olha, a volta de Jesus não vai acontecer sem que antes aconteça duas coisas. E esses são, é óbvio, a volta de Jesus tem vários sinais, guerras, rumores de guerras e etc. Mas Paulo diz assim, há dois grandes sinais, que são os dois grandes sinais de que Jesus de fato estará voltando. O primeiro deles é a apostasia. O que significa apostasia? Apostasia significa renunciar, significa se afastar, dar as costas. O que se refere à apostasia? A Bíblia fala em outros momentos sobre a apostasia. Apostasia, meus irmãos, é uma pessoa que uma vez creu no Evangelho, que uma vez creu na fé, ou que pelo menos professou publicamente. Ele diz, eu sou crente agora, batizou, disse que era da igreja, passou a congregar, passou a ler a Bíblia, a se agir como cristão, mas em um determinado momento ele chega a um ponto em que ele vira as costas. Ele fala, não sou mais crente. Quem conhece pessoas assim? Apostatar é isso. É você confessar que crê em algo, e você pode usar essa palavra apostasia até para outra coisa, né? Se você fala assim, um dia eu fui cruzeirense, hoje eu não sou mais, você apostatou, né? Do maior time de Minas Gerais. É uma apostasia, é você dar as costas, é você renunciar. Então a apostasia é você abandonar a fé. O próprio Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então a apostasia é você dar as costas para a fé cristã, para a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que essa apostasia haveria antes da volta de Jesus, essa grande apostasia. Muitas pessoas que uma vez creram no Evangelho, que uma vez disseram, declararam publicamente, levantaram a mão e aceitaram Jesus no culto, se batizaram, elas vão negar, elas vão virar as costas para a fé cristã. Isso é a apostasia. E Paulo está dizendo que antes da volta de Jesus haverá um grande movimento de apostasia. Haverão muitas pessoas que darão as costas para a fé que uma vez eles professaram. Aqui duas coisas importantes que eu preciso pontuar para que a gente entenda essa apostasia. Existe uma diferença entre a apostasia e o que nós chamamos hoje de desviado. Quem conhece crente desviado aqui? Tenho certeza que você conhece pelo menos um. Existe uma diferença de você desviar e você apostatar. Qual que é a diferença? O desviar normalmente são pessoas que são cristãs, professaram a fé cristã, e aqui eu não estou dizendo se eram verdadeiros ou não, estou dizendo que professaram, amém? Então professaram a fé cristã, batizaram, aceitaram Jesus num culto, disseram, eu sou membro dessa igreja. O desviado é aquele, meus irmãos, que por algum motivo, e são vários os motivos que levam alguém a se desviar,
ele acaba se envolvendo novamente com práticas pecaminosas, ou ele deixa de congregar, e como ele não segue mais as disciplinas espirituais de congregar, ler a Bíblia, orar e tudo mais, a gente considera essa pessoa uma desviada da fé, certo? Agora, qual que é a característica que diferencia o desviado do apóstolo? É que existem pessoas desviadas, elas normalmente dizem e continuam dizendo que acreditam em Jesus. Quem conhece pessoas assim? Ela desvia, ela não congrega. Se você perguntar, ela já não lê a Bíblia mais, ela já não está conseguindo orar, ela está desviada, ela se reconhece como um desviado, mas se você perguntar para ela se ela acredita em Jesus, ela vai dizer o quê? Que ela continua acreditando. Agora, o apóstata é diferente. Aquele que comete apostasia, ele não só deixa a igreja, ele não só deixa de orar, deixa de congregar, como se você perguntar se ele acredita, ele vai dizer, eu não acredito em nada disso mais. Quem conhece pessoas assim? Infelizmente, eu também conheço pessoas assim. É aquela pessoa que, em alguns casos, até toma raiva da fé. Se você der uma Bíblia para ela, ela quase que consegue rasgar assim, as folhas juntas assim. Ela toma raiva. Ou, ia dizer no melhor das hipóteses, mas não tem melhor das hipóteses nesse caso, né? Ou em outros casos, ela não vai ficar com raiva nem nada, mas se você perguntar se ela acredita em Jesus, ela vai falar que não. Ela vai falar que não. Eu tenho um amigo pessoal que hoje ele é assim. Já caminhamos juntos na igreja que a gente se converteu, éramos melhores amigos, e hoje ele não acredita em nada disso. Para ele é viagem. Ele não acredita mais. Para ele hoje falar de Jesus é a mesma coisa se eu contar para ele a história do Batman, do Homem-Aranha e tudo mais. Ele não acredita. Não acredita. Isso é um apóstolo. É aquele que uma vez professou, uma vez creu e ele virou as costas, renunciou completamente. Sabe assim, ó, nem em Deus mais o apóstolo acredita. Então são pessoas que apostaram. Agora o outro detalhe é que já acontece apostasia hoje, como acabei de dizer para vocês que eu conheço pessoas e você deve conhecer. Já acontece apostasias hoje. Já existem pessoas que fazem isso. Elas professam a fé, um tempo depois elas abandonam. Jesus já havia dito que isso aconteceria. Lembra da parábola da semeadura? Quem se lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e a semente cai em 4 terras. E aí Jesus fala de 4 tipos de terra. Um cai à beira do caminho, outro cai no meio das pedras rochosas, outro não cria raiz, e só o quarto é que cai em uma boa terra. Quando Jesus vai explicar a parábola, ele fala que aqueles que caem entre as rochas, que são aqueles que a semente cai, logo cresce, mas como não tem raiz, quando vem o sol ela seca. Quando Jesus explicou essa parábola, ele disse que essa terra são pessoas que ouvem a pregação, recebem num primeiro momento com alegria. Então é por isso que a gente vê pessoas que depois vão cometer apostasia. Você fala assim, poxa, mas eu não esperava que essa pessoa, né? A gente tem a impressão de que era crente de verdade, porque o próprio Jesus disse que haverá pessoas que ao ouvir a pregação vão receber ela com alegria. Sabe assim, ó, converti, é isso mesmo, é isso que eu quero. Só que Jesus mesmo disse que elas não criam raízes. E aí quando vem perseguição, quando vem várias outras coisas, elas logo abandonam, elas se escandalizam. Nós vemos isso acontecer hoje em dia. Então o próprio Jesus disse que essa apostasia já aconteceria. Agora, qual que é a diferença para o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? E que outras passagens sustentam isso? É o que Jesus falou no seu sermão escatológico no verso 12. Você deve conhecer esse verso. Jesus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. A grande apostasia de que trata o apóstolo Paulo, que vai ser um dos grandes sinais da volta de Jesus, não é esses pequenas apostasias que acontecem. Em cada igreja, talvez aí você conheça 10 pessoas que já era e hoje não é mais. E olhe lá, a maioria é desviada que a gente conhece, né? A menor parte de pessoas são de cometer apostasia. O detalhe é que antes da volta de Jesus vai acontecer uma grande apostasia. Então nós vamos ver um grande número de pessoas junto assim, quase que num movimento, no mesmo período, dando as costas para a fé, uma vez elas confessaram. Quando nós vermos esse grande número de pessoas abandonando a fé cristã, aí nós vamos saber que é a grande apostasia que precede a volta do Senhor Jesus. Mas Paulo está dizendo, antes dessa grande apostasia,
Jesus não vai voltar. Amém? E aí você poderia se perguntar, nós já estamos vendo isso acontecer? Em grande escala, não. Amém? E detalhe, a maioria das pessoas hoje em dia não crê no Evangelho, sim ou não? A maioria das pessoas não crê, certo? Por exemplo, em Lafayette, eu acredito que talvez a gente seja 10% da cidade, talvez, não sei. Mas a 20% eu tenho certeza que não chega, de cristãos evangélicos aqui em Lafayette. Então, a maioria das pessoas não crê no Evangelho. A grande apostasia, o diferencial dela, é que nós vamos ver grande número de pessoas que estavam dentro da igreja. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem simples. Imagina que Lafayette, juntando todas as igrejas, tenha 20 mil cristãos, 20 mil pessoas que se declaram evangélicas. A apostasia seria talvez um movimento em que dessas 20, 10 mil pessoas dá as costas para o evangelho e larga a igreja. Isso seria uma grande apostasia e é isso que nós vamos ver acontecer. Por enquanto a gente vê pequenas apostasias aqui e ali, mas em grande escala nós ainda vamos ver. E aí vem o segundo maior sinal da volta de Jesus, que Paulo diz assim: sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o que nós costumamos chamar de anticristo, que outras passagens chamam de anticristo. Então, meus irmãos, aqui para mim é o principal sinal, que é até, de certa forma, o mais visível para nós aqui. E por causa desse sinal que eu ainda fico tranquilo de que Jesus ainda não vai voltar. Por quê? Paulo está dizendo que Jesus só volta depois que o anticristo surgir, aparecer, ser revelado. O anticristo já está na terra? Não, porque nós vamos ver nessa passagem, o anticristo vai ser um homem, irmãos, que assim, não vai ter dúvida. É claro que ao longo da história da igreja, um outro problema também é tentar adivinhar quem que é o anticristo. E aí o anticristo já foi o Papa, já foi César, já foi Hitler. Poderia dar para vocês uma lista de pessoas recentemente na nossa geração. Já foi o Elon Musk, né? Esse grande empresário mundial aí. Já foi tem gente que diz que é o presidente da França, o Emmanuel Macron. Então assim, a lista de anticristos surge a cada ano, ela aumenta um pouco mais. Principalmente depois da internet, né? O tanto de teoria da conspiração que surge para falar fulano é o anticristo, ciclano é o anticristo, não está escrito, né? E em toda a história da igreja foi assim. E a Bíblia diz, irmãos, que o anticristo vai ser um homem que vai se revelar, um homem encarnado mesmo, vai ser uma pessoa, a gente vai saber o nome dele, que vai ser assim, não vai restar dúvida. Quando o anticristo aparecer, nós vamos ver por essa passagem, nós não teremos dúvida que de fato é ele. Mas antes disso, olha o que Paulo diz. Paulo chama o anticristo de o homem da iniquidade. O que é iniquidade, meus irmãos? Então ele é o homem da iniquidade. Em outras palavras, ele vai ser a encarnação da iniquidade. O que é iniquidade? Eu gosto de explicar da seguinte forma. Existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecados são práticas pecaminosas, que até mesmo nós cristãos cometemos, né? O Senhor diz, não mentirás, vez ou outra a gente cai na mentira. Quem confessa esse pecado aí? Vez ou outra a gente cai na mentira, no pecado da mentira, então a gente cometeu o pecado. Qual que é a diferença para a iniquidade? A iniquidade não é um deslize que você comete, não é um mandamento ou outro que você quebra. A iniquidade é, vamos dizer assim, um estado de espírito que você está permanentemente rebelde para com o Senhor. A Bíblia chama aqueles que não creram de ímpios, né? Então, a iniquidade é aquele estado do coração que a pessoa não comete um deslize ao pecar, ela adora o pecado. Ela é como um porco que se deita na lama e adora deitar na lama. A iniquidade é esse estado de coração que a pessoa, ela permanentemente está rebelde para com Deus e não importa o que a gente diga, ela vai permanecer rebelde para com o Senhor. O anticristo vai ser a encarnação disso. E nós vamos ver mais detalhes aqui. Ele vai ser essa pessoa que ele vai encarnar. A gente poderia pensar assim, como que é uma pessoa que ao extremo é rebelde para com Deus? O anticristo vai ser essa pessoa. E que não apenas ele vai viver num estado permanente de rebeldia para com Deus, como também ele vai levar outros pelo mesmo caminho. Mas ele também é o filho da perdição. A Bíblia em várias passagens fala sobre a perdição como essa condenação final.
Perdição é, na Bíblia, em várias passagens, esse sinônimo da condenação final, que inclusive a gente viu no capítulo 1, que vai acontecer quando Jesus voltar e julgar de forma justa todos aqueles que andaram no caminho da iniquidade. O anticristo, ele vai ser esse homem que ele já está destinado à perdição, ele já está destinado à destruição. E só para você ter um exemplo, quando Jesus, em João 17, orou pelos seus discípulos, ele disse assim ao Pai: eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir o que estava escrito. Quem que é esse filho da perdição em João 17? Judas. Judas é chamado de o filho da perdição. Por quê? Porque dentro dos propósitos de Deus, Judas já fazia parte do plano, já estava profetizado no Antigo Testamento que um daqueles que se assentaria com o Messias iria trair. Então, o anticristo, ele também é esse filho da perdição. Ele está destinado a ser condenado, a ser julgado no final das contas. Então, ele vai ser essa encarnação dessa pessoa que sabe que está condenada e segue esse caminho. E não apenas isso, como ele também vai levar e arrastar outros também para o caminho da perdição. E aí Paulo continua dizendo assim, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse verso é importante. Paulo diz que o anticristo, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele vai se levantar, ele vai ser um grande líder mundial. Então preste atenção nisso. Ele vai ser conhecido no mundo inteiro e ele vai ser reconhecido como líder por todas as nações. Nós não temos ainda hoje nenhum homem que é assim, que é reconhecido por todas as nações como um líder mundial. E olha o que Paulo diz: ele, quando estiver liderando o mundo, ele vai se levantar, ele vai ser contra tudo que se chama Deus, ou tudo que tem, vamos dizer assim, tudo que é objeto de culto. Esse é um detalhe importante. Às vezes a gente acha que o anticristo vai perseguir só cristão, vai impedir só os cristãos de cultuarem o Senhor. Não, o anticristo vai ser um homem que ele vai ser contra todas as religiões, todas. Ele vai perseguir cristãos, ele vai tentar impedir a gente de cultuar o Senhor, mas ele vai ser contra todo tipo de religião, qualquer tipo de religião, não só cristã, mas todos os tipos, ele vai ser contra. Por quê? Porque Paulo diz, porque ele mesmo vai se assentar no santuário como se fosse o próprio Deus. Por que ele vai ser contra toda e qualquer manifestação de culto a qualquer Deus? Porque ele vai se colocar nessa posição de ser o próprio Deus, de ser adorado. Então o anticristo vai ser como aquelas histórias do Antigo Testamento, que a gente vê, por exemplo, Nabucodonosor querendo ser adorado. E aí constrói a estátua dele, e aqueles que não o adorassem eram enviados para a fornalha ardente. Quem se lembra dessa história de Sadraque, Mesaque e Abednego? O anticristo vai ser esse homem que ele vai não só ser um líder mundial, como ele vai fazer de tudo para que a humanidade adore somente a ele. A gente já viu isso no mundo? Ainda não. Não estamos vendo isso ainda no mundo. Por isso que eu digo, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque Jesus ainda não vai voltar. Por quê? Porque o anticristo ainda não apareceu. Paulo continua dizendo: vocês não se lembram que eu costumava lhes ensinar essas coisas quando ainda estava com vocês? Então Paulo já tinha ensinado para eles. Verso 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o inimigo. Outro detalhe importante. Paulo diz assim: vocês já sabem, porque eu ensinei para vocês quando estava aí, que existe algo no mundo que impede o anticristo de aparecer. Esse homem. Apesar de que Paulo diz assim no verso 7, o mistério da iniquidade, ele já opera. É por isso que já acontece a apostasia. É por isso que já nós temos pessoas entregues à perdição, entregues à iniquidade, vivendo uma vida de completa rebeldia para com o Senhor. Por quê? Porque podemos dizer assim, o espírito do anticristo
João vai dizer que já existem anticristos, pequenos anticristos, já existem pessoas que vivem mundo afora vamos dizer assim, a vida deles é se entregar à iniquidade, é se entregar à perdição e conduzir outros a isso. Já existem pessoas que a vida deles é para ser contra Deus. Por quê? Porque é esse mistério da iniquidade. O espírito do anticristo, ele já convence, ele já manipula, ele já domina pessoas já hoje no mundo. Por isso já existem apostasia. Mas Paulo diz assim, mas o anticristo pessoalmente, ele ainda não foi revelado, porque existe algo no mundo que impede ele de aparecer. E o texto vai dizer que quando Deus quiser, ele vai retirar esse algo que impede o anticristo de se manifestar, e quando esse algo for retirado pelo próprio Deus, então o anticristo vai ter autorização para aparecer. Aqui é um detalhe importante. Na história da igreja, existem várias teorias sobre o que é isso que impede. Paulo não revela, e aqui eu volto àquele exemplo que eu comecei lá. Paulo aqui deixa a frase incompleta. Lembra do exercício que eu citei? Paulo não completa a frase. Por quê? Porque no verso 5 ele disse, eu já falei para vocês, eu já ensinei, então ele não repete. Como a gente não sabe o que Paulo ensinava, a gente não tem como saber. Só que ao longo da história da igreja, muitos criam teorias. Uns acreditavam que era o Império Romano, alguns acreditam ainda hoje que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na terra, por isso o anticristo não pode surgir, mas vai chegar um dia em que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, e então o anticristo vai surgir. Outros acreditam que é a igreja, e aí enquanto a igreja está na terra, o anticristo não vai aparecer, mas quando a igreja for arrebatada antes da volta de Jesus, como alguns acreditam, aí então o anticristo vai surgir. Outros acreditam que é o arcanjo Miguel. Por causa de algumas passagens do Antigo Testamento, acredito que é o arcanjo Miguel que impede o anticristo, até que um dia o próprio Senhor vai dizer para o arcanjo Miguel, não precisa mais impedi-lo, e então o anticristo vai surgir. Qual que é o detalhe importante aqui? É que qualquer uma das alternativas pode ser. Por que existem essas várias alternativas? Porque há, de certa forma, ali, argumentos para todos eles. Pastor, qual que é o certo? Nós não sabemos qual que é o certo. Você pode estudar esse assunto depois, que eu não vou esgotar ele aqui, e no fim das contas você acreditar que é um deles. Mas aí é você e Deus. Mas a Bíblia não diz. É por isso que eu digo, pastor, mas eu posso aqui na escola bíblica, eu posso em casa, eu posso estudar para me ver o que eu acho que é. Você pode, fica à vontade. Você pode estudar escatologia. Agora, o que você não pode fazer é bater o martelo dizendo, é isso e pronto, acabou. Eu tenho certeza que é isso, porque nós não temos base para ter certeza daquilo que é. Por isso que a melhor postura, qual que é? É não completar essa frase. Deixa ela em branco. Amém? Deixa ela em branco. O que nós precisamos saber já está aqui, está claro. O que é? Existe algo que impede o anticristo. Eu preciso saber o que é? Não. Por que eu não preciso? Porque basta eu saber que o anticristo só não surgiu porque existe esse algo que o próprio Deus mantém. Até que chegue um momento em que o próprio Deus vai querer, dentro dos seus planos, que o anticristo surja. Quando isso acontecer, quando o anticristo surgir, a gente vai saber que aquilo que o impedia surgiu. E aí Paulo continua dizendo, então será revelado o iníquo. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Outra característica do anticristo é que Satanás vai dar para ele poder de fazer sinais, prodígios e milagres. Outras passagens da Bíblia, como Apocalipse, diz que o anticristo vai fazer milagres. Pastor, como que vai ser possível o anticristo enganar pessoas que vão estar dentro da igreja? É porque o próprio diabo vai dar para ele poder para fazer sinais, prodígios e sinais miraculosos. E como já hoje em dia tem pessoas que não podem ver um milagre, um sinal, que já é enganado, talvez você pergunte, por que tantas pessoas são enganadas dentro de igrejas aí? Igrejas e pastores falsos. Por causa disso, meus irmãos. Desde o início, tem pessoas que não podem ver um sinal, um milagre, algo sobrenatural acontecer, e que elas seguem cegamente. E isso é só um ensaio para o que vai acontecer com o anticristo. O anticristo vai ser esse homem que vai buscar adoração própria. E como que vai ser possível pessoas, inclusive de dentro da igreja, que eram cristãs, se apostatarem para seguir o anticristo?
porque ele vai com o poder de Satanás, e aqui é algo importante para hoje já. Se Satanás vai ter poder de dar essas capacidades para o anticristo, você poderia me perguntar, quem que dá algumas capacidades para milagres sobrenaturais que acontecem em outras religiões e até mesmo em algumas igrejas que a gente sabe que o pastor é um falso pastor? Quem? Satanás. Ele tem essa capacidade desde o Antigo Testamento, mas não vou entrar nisso aqui não, senão eu vou embora aqui. Então o Satanás vai dar poder para o anticristo fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que Jesus diz em Mateus 24, que se o próprio Deus não tivesse encurtado esse período, até mesmo muitos eleitos seriam enganados por causa do anticristo. E aí ele continua dizendo, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqui nós temos duas coisas. Quem são as pessoas que o anticristo vai enganar? Apenas aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Apenas aqueles que insistiram na injustiça. Irmãos, o anticristo não vai enganar verdadeiros convertidos. Quando o anticristo surgir e começar a enganar as pessoas, aquelas pessoas que na nossa percepção vão apostatar da fé, no fim das contas eles só vão mostrar que eles nunca se converteram de fato. Nunca se converteram. E é por isso que eles vão ser enganados, porque no fim das contas eles nunca abraçaram verdadeiramente, segundo a parábola de Jesus, no fim das contas eles nunca criaram raiz na fé cristã de fato, na fé em Cristo Jesus. E é por isso que serão facilmente enganados. Segunda coisa que esses versos dizem, que o próprio Deus vai estar sob o controle quando o anticristo surge. E o próprio Deus vai usar a atuação do anticristo para punir essas pessoas que não creram no Evangelho quando o Evangelho foi pregado para elas. Na semana passada, eu preguei, semana retrasada, se não me falha a memória, eu preguei que Deus vai julgar no julgamento final, mas ele já faz pequenos juízos ainda já hoje em dia. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que Deus permitiu o anticristo surgir do jeito que vai surgir, fazendo sinais, enganando muitas pessoas, inclusive que estarão dentro das igrejas, é um dos modos de Deus permitir que isso aconteça para já punir, julgar aqueles que nunca creram no Evangelho ou que fingiram crer, mas no fim das contas eles não acreditaram. Portanto, a ação do anticristo, meus irmãos, está debaixo da soberania de Deus, do soberano governo de Deus. Nada que já aconteceu, que esteja acontecendo, ou que ainda vai acontecer na história, pega Deus de surpresa. Porque no fim das contas, tudo está na onde? No controle do próprio Deus. Tudo está dentro dos planos de Deus. Mas eu quero finalizar com o verso 8, que eu pulei. Volta aí no verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua voz. Quando a gente lê esses versos, quando a gente lê Apocalipse, que dá mais alguns detalhes, embora de forma usando metáforas e tudo mais, a gente fica assim, meu Deus, o bicho vai pegar, né? Vai ter tribulação, vai ter anticristo, vai ter gente apostatando. É por isso que Jesus ainda não está voltando, porque a gente ainda não está vendo tudo isso ao mesmo tempo acontecer numa escala grande. Mas vai chegar um tempo, dentro do propósito de Deus, que isso vai acontecer. Quando a gente lê isso e de fato acredita que vai acontecer, a gente fica assim, meu Deus do céu, vai ser aquela bagunça, vai ser aquele momento de terror, né? Vai ser difícil.
Esse anticristo vai fazer milagres, vai ter o mundo na palma das mãos dele. O anticristo vai governar todos os governos do mundo. O anticristo vai unir Estados Unidos e China e Coreia do Norte. Os Estados Unidos vai unir ali o Estado de Israel moderno, atual, com Hamas, com todos esses, Rússia e Ucrânia, todos esses que hoje em dia são inimigos, no fim das contas eles vão estar juntos servindo ao anticristo. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, esse cara vai ser muito poderoso. E de fato vai. Mas olha o que Paulo diz no verso 8. Mas quando Jesus aparecer, aí a gente imagina o quê? Quando Jesus aparecer vai ter uma guerra, né? Em que Jesus vai ter que lutar para nos salvar do anticristo. Não. Paulo está dizendo que quando Jesus aparecer, vai bastar o quê? Um sopro da sua boca. E ele vai destruir o anticristo e toda a sua obra. E então levará consigo aqueles que nele creram, que nós vamos ver a semana que vem nos próximos meses. Por isso, meus irmãos, que eu digo para vocês, leiam depois Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19 e Apocalipse 20, vocês vão ver João tendo a revelação de como que vai ser esse fim da história. De tudo isso que eu falei aqui, que nós vemos nessa passagem, eu vou resumir essa pregação com alguns pontos. Primeiro, não vamos cair no engano das fake news sobre a volta de Jesus. Amém? Nós temos as palavras de Jesus, nós temos essa carta do apóstolo Paulo, nós temos a história para mostrar como que isso aconteceu várias vezes e falhou várias vezes. Então, não caiam nisso, não deixem a mente de vocês se perturbar. Deixa eu fazer uma aplicação bem objetiva aqui. Existem inúmeros canais no YouTube, perfil no Instagram, de pessoas que se dizem crentes, se dizem pastores, que tem vários vídeos de teorias da conspiração para fazer os crentes a ficar, desculpa a expressão, a expressão, para fazer o crente ficar bitolado. E eu falo por experiência própria, tá? Por volta de 2011, 2012, eu e a minha família, na época eu ainda era solteiro, morava com meus pais, a gente foi no Oiapoque procurar o DVD do Josué Irion, não sei quem conhece o Josué Irion, e aí um cara falou assim, não, eu tenho uns DVD que é melhor do que o Josué Irion, e vendeu pra gente 25 DVD, que era do chamado irmão Rubens, talvez alguém já ouviu falar dele. Irmãos, nesse período eu não tomava nem Coca-Cola, eu via o Satanás em tudo, e assim, ficamos por um bom período paranoicos. Deixa eu dizer, existem inúmeros canais no YouTube, até de pessoas que se dizem pastores, que o conteúdo deles, se você se entregar a eles, tu vai viciar igual droga e tu vai ficar um crente, desculpa a expressão, bitolado. Tu vai ficar bitolado, tu vai começar a enxergar conspiração em tudo, certo? Então, não caia nesse engano. Não caia nesse engano. Os dois sinais que o Senhor nos deu, que faltam acontecer, é a grande apostasia e a vinda do anticristo. Até que isso aconteça, siga a sua vida cristã normal, lendo a sua Bíblia, orando, jejuando, congregando e buscando crescer na fé. Amém? Segunda coisa, ore para que o temor do Senhor jamais deixe o seu coração. Para que você não faça parte daqueles que vão apostatar da fé. Em outras palavras, ore para que a sua conversão seja verdadeira. Senhor, se eu ainda não converti de verdade a ponto de criar raiz, converte meu coração. Você pode orar assim, converte meu coração, porque eu quero criar raízes, porque eu jamais quero apostatar da fé em ti. Terceiro, se você se considera um desviado, ou você que vai ouvir a gravação, é hora de voltar. Amém? É hora de voltar. Para que o seu coração não endureça e acabe se tornando uma apostasia. Então, se você se considera um desviado ou um crente morno, firma a sua fé. Porque esse período que nós temos até que isso aconteça, não é para a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. É para a gente criar raízes cada vez mais profundas. Porque se a sua raiz estiver cada vez mais profunda em Cristo, você não precisa temer o anticristo, nada que vai acontecer. Quem me entende diz amém. Quarto lugar, não fique tentando adivinhar quem que é o anticristo. Não larga para lá, não é o Elon Musk, presidente do país tal.
não fique tentando adivinhar. Quando ele aparecer, eu tenho certeza que a gente vai saber quem que ele é. Porque esse negócio de dúvida, será que é, será que não é? É sinal de que não é o anticristo. Porque você viu os sinais do anticristo aqui. Quando ele aparecer, irmãos, não vai ter dúvida. Por exemplo, está tendo guerra no mundo hoje, né? Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Se o anticristo aparece hoje, essa guerra ia acabar. Porque ele ia fazer a paz entre esses países, porém uma paz de devoção a ele. Isso ainda não aconteceu, então a gente não tem que ficar adivinhando. Novamente eu repito, o que a gente tem que fazer, sendo cristão, é firmar nossa fé, nossas raízes cada vez mais no Senhor. E por último, para você, especialmente que vai ouvir essa pregação, que talvez ainda não crê em Jesus, esse período que nós temos até a volta de Jesus é para que a gente se arrependa dos nossos pecados e creia no Evangelho. Então, se você ainda não é um verdadeiro convertido, creia no Evangelho. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, para que quando aquele dia chegar, seja o aparecimento do anticristo, seja a tribulação, a grande tribulação, para quem acredita que a igreja vai passar, ou seja, para quando a volta de Jesus chegar, você esteja fazendo parte do grupo daqueles que vão estar ao lado de Jesus. Aquele que, com apenas o sopro de sua boca, vai vencer todos os inimigos da igreja. Porque eles não são inimigos de Jesus porque não dá nem pro cheiro, como a gente diz a expressão, né? Eles são nossos inimigos, mas se você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e vive para o Senhor, para a glória do Senhor, como vimos na semana passada, naquele dia você vai estar do lado dos vencedores, do lado do seu Senhor, que com apenas um sopro da sua boca, ele vai destruir e condenar o Satanás, o anticristo, o falso profeta que diz em Apocalipse, e todos aqueles que ao invés de seguirem ao Senhor, se arrependerem dos seus pecados e crerem no Evangelho, escolheram seguir o homem da iniquidade, o filho da perdição e Satanás. Não só hoje, como naquele período. Amém? Vamos orar? Fique de pé, vamos orar. E eu vou te dar uma missão nessa manhã. Leia essa passagem em casa. E quando você encontrar com irmãos que estão indo por esse caminho de ficar tentando adivinhar aquilo outro, ministra ao coração deles. Pega essa passagem e ajude, Mateus 24, e essa passagem já ajuda eles a entender que essa não é a preocupação que eles devem ter para que eles não sejam enganados. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, te louvamos pela Tua palavra, Pai. Obrigado por nos instruir com a Tua palavra nessa manhã, a respeito, Senhor, da escatologia, dos sinais dos fins dos tempos, e especificamente, Senhor, desse período que vai ser conhecido como o governo do anticristo, Pai. Deus nos livra, Pai, porque nós sabemos, e eu citei aqui, como que esses dois enganos, que é tentar adivinhar a data da sua volta e adivinhar quem é o anticristo, é um erro que as primeiras igrejas cometeram e que ao longo da história da igreja, em todos os períodos houveram cristãos ou pessoas que serão cristãs que cometeram esses erros, Pai, de perder tempo, porque essa é a expressão, perder tempo tentando adivinhar qual é o dia, qual é o ano da tua volta e quem é o anticristo. Pai, o que o Senhor diz na Tua palavra deve ser suficiente para nós. Que a gente seja guardado dessa tentação de querer completar a frase que o Senhor não completou. De querer preencher lacunas que o Senhor, na sua soberania, não quis revelar para nós na Tua palavra. Guarda-nos e livra-nos desse engano. Guarda-nos, Senhor, o nosso coração também de sermos levados, de sermos enganados, de sermos, no mínimo, perturbados com essas teorias da conspiração, da volta de Jesus, que ainda existem até hoje. Guarde a nossa fé, que possamos ter uma fé, Pai, que ao invés de ficar tentando adivinhar aquilo que o Senhor não revelou para nós,
que possamos buscar viver uma vida cristã, uma caminhada cristã que firma suas raízes cada vez mais na tua palavra, no teu evangelho, na fé em ti, no teu amor, na esperança da tua volta, sem querer adivinhar aquilo que o Senhor escolheu não revelar para nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos cada vez mais a vida de igreja, de oração, de jejum, de ler a Bíblia, de congregar, de estar junto com os irmãos, para que a nossa raiz seja cada vez mais firmada, Pai. Firmada, Deus. Especialmente nesse tempo em que a gente tem as redes sociais que faz com que todas essas teorias conspiratórias e coisas de engano que a Tua palavra já nos avisou se espalhem de forma tão grande e tão rápida no meio até mesmo da Tua igreja. Guarda-nos para que possamos viver um cristianismo puro e simples, um cristianismo saudável que se satisfaz em permanecer naquilo que o Senhor escolheu revelar para nós. Porque aquilo que o Senhor revelou para nós, a Tua palavra, é suficiente para que a gente viva a nossa vida de fé em Ti, aqui nessa terra, enquanto aguardamos todos esses sinais, que quando chegarem, não deixarão dúvida nenhuma, que quando esse tempo chegar, possamos estar com uma fé tão firme, tão firmada em Ti, que a exemplo dos Tessalonicenses que estavam sofrendo já nesse período, que a nossa fé em Ti nos leve a, se tivermos que passar ou não pela tribulação, estaremos firmes. Se tivermos que estar na terra quando o anticristo surgiu ou não, independente de estarmos ou não, estaremos tão firmes na nossa fé, que passaremos, se tivermos que passar, firmes na fé em Ti. E se não tivermos que passar, nos encontraremos felizes com o Senhor nos ares, para a glória do Senhor e para vivermos para a glória do Senhor por toda a eternidade. Amém? Pastor Alexandre, quer algo a dizer para a gente?